Olá, gente! Hoje eu vou falar um pouco a respeito dos laboratórios de análises clínicas. Então, se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto, fica comigo e assiste esse vídeo até o final. Bora lá! Bem, existem aí diversos tipos de laboratórios, né? Então, se a gente for relacionar, vai dar uma lista bem extensa. Então, a gente tem o laboratório de patologia clínica, né, que é o laboratório de análises clínicas, o laboratório de anatomia patológica. Então, esses dois aqui, eles podem estar localizados dentro de um hospital. O laboratório farmacêutico, laboratório mais voltado para a parte de alimentação, né, os laboratórios alimentícios, os laboratórios industriais, aqueles que são mais especializados em pesquisas científicas, também tem laboratórios de metrologia, até laboratórios de informática, né? Tem aqueles laboratórios que eles são responsáveis pelas análises e controle da qualidade da água, também tem laboratórios voltados mais para o controle da qualidade do ar. E também, eu não coloquei aqui, mas também tem laboratórios voltados à parte do controle de efluentes. E também laboratório e banco de ossos de pele humanas. Tá? Então, isso aqui foi só alguns exemplos, né, para que assim, a gente dê uma explanação geral nos diversos tipos de laboratórios que podem ter. Né? E o foco nosso vai ser o laboratório, claro, de patologia clínica, que é o nosso laboratório, o tradicional laboratório de análises clínicas. Bem, então vamos ver agora o que diz a legislação a respeito do laboratório de análises clínicas, tá? Então, a RDC 50 de 2002, que é a legislação que ela acaba definindo todos os parâmetros relacionados a essa unidade. Bem, primeiro, ela caracteriza um laboratório de análises clínicas como uma unidade de patologia clínica. Tá? Então, esse é o nome, digamos, é oficial desse tipo de unidade. Então, quando você ouvir falar em patologia clínica, você já sabe que está se falando de laboratório de análises clínicas. E a RDC ela define o seguinte, né, que é uma unidade destinada à realização de análises clínicas necessárias ao diagnóstico e à orientação terapêutica de pacientes. Então, hoje em dia é muito comum, né, para um médico acabar dando algum prognóstico da saúde do paciente, uma avaliação clínica do paciente, geralmente ele pede dois exames, né, ou exame de imagens ou um exame laboratorial, no caso de análises clínicas. Então, juntando esses dois exames, na maioria das vezes, a equipe médica ela já consegue um diagnóstico ou da doença, né, que o paciente pode ter, ou das condições fisiológicas do paciente, e já consegue definir aí um tratamento para essa pessoa. Mas também tem a RDC 302 de 2005, que ela é o regulamento técnico para o funcionamento de laboratórios clínicos. Só o que acontece? Essa RDC 302, ela fala muito nos procedimentos internos, de como que deve ser a questão das análises, a coleta, depois ela fala em fases, né? Antes da análise, a fase durante a análise e a fase pós-análise. Então, todo o procedimento que está ao entorno das análises clínicas estão relacionados na RDC 302, mas ela não foca, digamos assim, na estrutura física. Inclusive, ela até cita no artigo 5.3 ou no item 5.3, infraestrutura física, que toda a estrutura física, né, de um laboratório clínico e até um posto de coleta devem atender aos requisitos da RDC 50 2002. Então, digamos assim, a RDC 302, ela passa a bola para a RDC 50. Então, é a RDC 50 que você deve seguir para projetar um laboratório de análises clínicas. Bem, e só para você entender como que se enquadra, né, o laboratório de análises clínicas na RDC 50, a RDC 50 ela está dividida em, digamos, em 8 grupos. Esse assunto eu já abordei aqui no nosso canal, então você vai encontrar um vídeo onde eu falo de como que estão configuradas, né, ou como que está organizada a RDC 50, mas ela está organizada em 8 grupos.
E a parte de análises clínicas, né, patologia clínica, ela está inserida dentro do grupo que fala do apoio ao diagnóstico e à terapia. Bem, então a RDC 50 ela possui uma listagem de atividades. Então todas as unidades funcionais elas têm uma listagem de todas as atividades que são executadas dentro daquela unidade. Então a unidade de patologia clínica, conforme eu falei, ela faz parte do grupo, né, de prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia. É a unidade, né, ou atividade 4.1, patologia clínica. Então, temos aqui já de forma ampliada quais são essas atividades. Receber ou proceder à coleta de material. Tá? Essa coleta ela pode ser realizada no próprio laboratório ou não. Tá? O paciente muitas vezes ele faz a coleta em casa. Ou essa coleta pode ser feita também no leito e depois encaminhado para o laboratório, caso o laboratório fique dentro de um hospital. Fazer a triagem do material, ou seja, separar o material. Fazer análise e procedimentos laboratoriais de substâncias ou materiais biológicos com finalidade diagnóstica e de pesquisa. Então, dentro de um laboratório, tem vários, digamos, pequenos laboratórios, áreas técnicas, onde cada uma tem uma determinada finalidade de diagnóstico ou de pesquisa. Fazer o preparo de reagentes e soluções, fazer a desinfecção do material analisado a ser descartado. Então, alguns materiais, antes de serem descartados, eles precisam passar por uma desinfecção, eles precisam ser desinfectados ou até esterilizados. Fazer a lavagem e preparo do material utilizado. Então, tem muitos materiais que eles são reaproveitados, principalmente as vidrarias. Então, caso esse material seja reutilizado, ele tem que ser lavado. E depois emitir o laudo das análises realizadas. Então, essas são as atividades de um laboratório de análises clínicas. Bem, então essa é a tabela de dimensionamento da unidade de patologia clínica que consta na RDC 50. Então, todas as unidades funcionais possuem a sua tabela de relação de ambientes. Então, nessa tabela ela está dividida em várias colunas, sendo que essa segunda coluna coloca o nome do ambiente, o nome da área, ou que vão ter o contato com o paciente na parte mais relacionada à coleta, ou são as áreas que estão envolvidas diretamente com a parte da análise. Essa terceira coluna, a coluna do meio, ela cita algumas informações relacionadas aos quantitativos. E depois, essa próxima coluna, ela fala em relação às áreas mínimas. Tá? E depois, em relação às instalações, na última coluna também cita alguma coisa. E na parte de baixo da tabela estão relacionados os ambientes de apoio necessários para um laboratório de análises clínicas. Bem, em um laboratório de análises clínicas, ele pode possuir, digamos, várias áreas técnicas, né, ou vários setores de análises. Então, aqui na RDC 50, ó, nessa área que está assinalada, né, que está com esse retângulo vermelho, a gente consegue ver melhor quais são essas áreas de análise. Então, deixa eu ampliar aqui um pouco para você. Então, vários laboratórios fazem parte, né, dessa unidade. Claro que nem todos esses laboratórios, geralmente eles têm um laboratório tradicional de análises clínicas. Claro que as análises mais comuns eles vão ter. Outras que não são tão comuns, muitas vezes elas irão ter apenas em laboratórios um pouco mais específicos. Laboratório de hematologia, parasitologia, urinálise, laboratório de imunologia, microbiologia, micologia, virologia, bioquímica. Geralmente, esses laboratórios ou essas áreas técnicas, eles são mais comuns nesses laboratórios tradicionais. Então, realizam, digamos assim, os exames mais comuns. E esse laboratório de biologia molecular, ele já é um pouco mais específico. Tá? Então, já não é qualquer laboratório de análises clínicas que realiza essas atividades. E também a RDC 50 ela cita 2 laboratórios, que são laboratórios de suporte à UTI e laboratórios de emergência. Bem, então assim, um laboratório de análises clínicas, ele possui vários setores técnicos, ou várias áreas são específicas para realizar uma determinada ou um determinado tipo de análise. Tá? Então eu relacionei, digamos,
as principais áreas, os principais setores, e eu vou dar uma passada para você o que significa cada setor desse, quais são os principais exames que são realizados. É importante que você entenda, né, um pouco o conceito dessas áreas, o que cada uma faz, né, mas não é algo assim que é inerente, né, à nossa profissão, mas pelo menos a hora que você estiver projetando um laboratório de análises clínicas e você for conversar com um bioquímico ou com um biomédico ou pelo responsável pelo laboratório, né, e ele falar que vai precisar de uma área de hematologia ou uma área de urinálise, que a gente vai ver depois, você já consegue fazer essa correlação. Ah, tá, ok. Essa área eu sei que faz isso, essa área eu sei que faz aquele tipo de exame. Então fica mais fácil, né? Você consegue dialogar, digamos, de uma forma mais tranquila com esses outros profissionais. E eles vão ficar também um pouco mais tranquilos, né? Sabendo que você entende, né, o que você está projetando. Então vamos lá. Laboratório de hematologia. Ele realiza exames que são relacionados ao sangue, né? Pelo próprio nome aqui já dá para ter uma ideia. Então, tanto ao sangue como as suas frações são investigadas. Então, assim, a hematologia, ela tem algumas subdivisões, que é a hematologia geral, tem o estudo da coagulação e a imunohematologia. Tá? Eu também não sei direito como é que funciona isso, e nem é objetivo ficar pesquisando muito, mas é mais a questão da gente saber o que faz, né, no setor de hematologia. Então, o principal exame que é realizado dentro desse setor é o hemograma. Quantas vezes você já fez um exame de sangue e veio relacionado ali, né, seja a questão dos glóbulos brancos, dos glóbulos vermelhos e por aí vai, né? As frações, as porcentagens, enfim. A bioquímica. Na bioquímica são realizados exames que investigam o funcionamento dos processos metabólicos do organismo. Talvez seja, digamos, o setor do laboratório que mais realiza exames, assim, em quantidade em variações. Então, são realizados exames como glicose, colesterol, seja total ou frações, triglicérides, ácido úrico, ureia, creatinina, proteínas, enzimas e por aí vai. Tá? Então, assim, é uma sequência bem grande de exames. E são as duas principais, a hematologia e a bioquímica. Bem, agora a gente tem a imunologia. Nessa área, são realizados testes sorológicos para identificar doenças relacionadas à alteração na capacidade de defesa do organismo, a imunidade, né? O próprio nome já acaba dando a entender o que é, né? Quais são os tipos de exames que são realizados, né? Então, os principais exames são a toxoplasmose, hepatites, rubéola, HIV, teste de gravidez, marcadores tumorais e aí vai. Então, esses são os principais exames realizados na parte da imunologia. A parte da uroanálise ou urinálise. É interessante que na RDC fala em urinálise, mas pesquisando na internet eu encontrei muito termo uroanálise. E é um termo que até se justifica. Então, essa está fácil de descobrir, né? São realizadas as análises de urina. Então, eles acabam, através do exame de urina, pode-se detectar várias substâncias, né? Que acabam acusando patologias que a gente acaba não tendo sintomas. Então, é questão da análise da urina. Agora a gente tem a microbiologia, né? O próprio nome também é bem sugestivo, então é uma área que acaba estudando os agentes microbianos causadores de doenças infecto-contagiosas em humanos. Assim, ó, a microbiologia ela se divide em três áreas, que é a bacteriologia, a micologia e a virologia. Tá? Então, a bacteriologia acaba pesquisando a questão de doenças infecciosas relacionadas a atividades bacterianas. A micologia, ele acaba diagnosticando micoses, através da pesquisa de fungos, e a virologia ela está relacionada a pesquisas de análise de vírus. E por fim, a gente tem o setor de parasitologia, onde são pesquisados a presença de micro-organismos como vermes e protozoários, né? E esse exame ele é realizado geralmente em fezes. É uma área que precisa estar um pouco isolada do salão, né? Caso o laboratório ele se encontre no salão aberto, uma área mais fechada, geralmente com uma capela também, né, ou com uma cabina para fazer toda essa manipulação devido ao cheiro, né? Bem, eu também encontrei o termo endocrinologia. Esse termo não está na RDC 50, mas é um setor que ele é responsável por testes hormonais. Então, desde a dosagem de hormônios de fertilidade,
de tireoides, a questão da pesquisa de marcadores de próstata. Talvez nos laboratórios, enfim, aí que a gente conhece, não tem um setor exatamente com esse nome. E esse tipo de exame é realizado dentro de outro setor. Isso acontece muito. E por fim, o laboratório de biologia molecular, que é aquele que eu comentei anteriormente, né, que não é um laboratório, digamos, muito comum dentro dos laboratórios tradicionais de análises clínicas, porque ele realiza pesquisas mais relacionadas à questão genética, seja relacionado mais à parte da hereditariedade, como também de doenças, né, genéticas. Bem, então assim, né, nessa tela eu acabei fazendo um resumo através de um pequeno fluxograma para ficar um pouco mais sucinto, né? Aquele monte de texto que eu coloquei ali nas telas anteriores. Mas assim, ó, era necessário, tá? Eu acho que é importante que a gente conheça um pouco o que cada setor desse realiza, tá? Para a gente que vai desenvolver um projeto dessa área, eu sempre digo, a gente pelo menos tem que conhecer o que a gente está projetando. A gente não precisa também entender com profundidade, né? Nós não somos profissionais da área de química, de bioquímica. Às vezes é até difícil compreender algumas coisas, entender os termos. Talvez alguma coisa que eu tenha falado, né, nesses descritivos anteriores, caso tenha uma pessoa mais voltada para a química, ou que trabalha em laboratório, né, possa não concordar, e até com razão. Enfim, não é a nossa área de atuação, mas o objetivo foi esse, foi dar uma noção para você do que essas áreas técnicas realizam. Aí, claro, se você quiser ir um pouco mais a fundo, né, você encontra um monte de material de pesquisa. Então, nesse fluxograma, ele é bem sucinto e eu correlacionei o laboratório digamos, o material que é analisado nesse laboratório. Então, hematologia está relacionado ao sangue, a bioquímica ao metabolismo, a imunologia, a imunidade, a urinálise, análise de urina, parasitologia seria os parasitas, né, através das fezes, a microbiologia, análises de micro-organismos, que podem ser bactérias, fungos e vírus, a endocrinologia, a parte de hormônios, e a biologia molecular, a parte de genética, tá? Então, assim, fica um resumo bem sucinto, né, que você até pode anotar, dar um print na tela, e quando você for projetar um laboratório, você já consegue mais ou menos entender, né, o que faz cada área. Bem, então, assim, um laboratório, né, de análises clínicas ou de patologia clínica, ele é extremamente importante numa edificação hospitalar, né, ou ele é fundamental, muitas vezes. E ele possui uma relação direta com várias outras unidades funcionais, ou seja, várias outras unidades funcionais acabam dependendo dessa unidade. Então, o laboratório ele demanda análises para várias unidades. Então, para a parte ambulatorial, seja para um hospital ou não, né? Então, aquelas análises que são realizadas nos postos de coleta, né? nos pequenos laboratórios, onde o paciente ele chega encaminhado através de uma requisição médica, ele vem através da parte ambulatorial. Tá? Então, uma das maiores demandas vem dessa parte. Agora, olhando mais uma edificação hospitalar, o laboratório ele presta serviço, né, vamos dizer assim, tanto para uma unidade de urgência e emergência, para atender os pacientes dentro dessa área, para uma unidade de internação, para uma unidade de tratamento intensivo, principalmente, e também, em alguns casos, até para o próprio centro cirúrgico. Bem, em um laboratório de análises clínicas, digamos que a gente tem duas etapas principais, eu até comentei anteriormente, né? A gente tem a etapa da coleta, onde é realizado toda a coleta do material, seja de sangue, né, como é o caso dessa imagem, seja de urina, seja de fezes, alguma secreção. Então, toda essa parte de coleta é essencial, pois sem a coleta, sem o material, né, não vai ter nada para ser analisado. Uma das principais etapas é a coleta, que ela pode ser interna, pode ser externa, que a gente vai ver depois na sequência, e depois vem toda a análise. E essa análise ela é realizada nos diversos laboratórios, nas diversas áreas técnicas, conforme a gente viu anteriormente, né? Dependendo do material que foi coletado e do tipo de análise, né, que se busca com o material que foi coletado. Tá? Então, é a coleta e análise. Então, na sequência, a gente vai ver um pouco como é que funciona, né, essa parte de coleta e como é que se pode configurar um laboratório de análises clínicas pensando
tanto na parte de coleta, como também na questão de análise? Qual é a interligação entre essas duas etapas principais? Gente, então vamos ver agora como que um laboratório de análises clínicas ele está configurado. Então eu montei, digamos assim, esse fluxograma para que seja um pouco mais didático para você entender essa configuração, tá? Bem, o laboratório de análises clínicas, digamos que nós temos dois setores principais, tá? Isso é muito bem distinto, que é o setor ou área de coleta, é onde vai coletar todo o material que vai ser analisado. Então, assim, se não ter coleta, não tem o que vai ser analisado. Tá? Então, a coleta, logicamente, que é de extrema importância. É da onde vai vir, digamos, a matéria-prima para a análise, o setor da área técnica, que seria o segundo setor do laboratório. Tá? Então, isso tem que ficar muito bem claro para você. A parte de coleta e a parte de análises. Então, como é que eu estou representando isso aqui nesse fluxograma? Nós temos a parte de coleta, que a coleta ela pode ser a coleta externa e coleta interna, tá? Que eu já vou passar para você isso. E tanto da coleta externa como da coleta interna, essas amostras elas são encaminhadas para a análise, daí onde serão realizadas todas as análises, né, conforme a gente já viu anteriormente, né, nos diversos laboratórios, né, ou áreas técnicas que tem dentro de um laboratório clínico, né, ou de uma unidade de patologia clínica. Tá? Bem, então vamos ver agora a questão da coleta. Tá? Que a coleta é de extrema importância que a gente consiga entender, né, a procedência dessas amostras. Bem, então nós temos a coleta externa e a coleta interna. A coleta externa, né, são os pacientes externos, digamos assim, os pacientes, as pessoas que vão até o laboratório ou posto de coleta para realizar a sua coleta laboratorial. São pacientes ambulatoriais. A pessoa recebeu uma prescrição médica para fazer um exame laboratorial, então essa pessoa ela vai se dirigir até um posto de coleta para realizar essa coleta de material. Tá? Então, a coleta externa ela é proveniente de um posto de coleta, ok? E esse posto de coleta, dentro dele a gente tem uma configuração mínima para que essa coleta seja realizada. Então, vai ter uma sala de espera, vai ter um balcão de atendimento onde a paciente vai mostrar a requisição, né, do médico com os exames, né, que ela vai realizar, né, ou com os tipos de análises que o médico prescreveu que fosse realizado nessa coleta que ela vai fazer. Tá? Então, essa sala de espera, né, ou essa recepção, ela tem que ser dimensionada, logicamente, adequada para a quantidade de pessoas que irão, né, utilizar esse espaço durante um determinado período. E também a sala de espera precisa ter sanitários acessíveis, né, seja sanitário masculino como sanitário feminino. Okay? Enfim, é uma estrutura básica, né, de qualquer sala de espera. E essa coleta desse material para o paciente externo, tá? O paciente ambulatorial, ela é realizada através de box de coleta. Então, acredito que você já realizou uma coleta laboratorial, né? Então, você vai ver que você é encaminhado para um pequeno box. Esses boxes eles têm algumas áreas mínimas. Eu não vou tratar agora nessa parte em relação a ambientes de apoio, áreas mínimas, né? O que está especificado ali na RDC 50. Isso depois, na sequência, a gente vai ver aonde eu vou mostrar alguns projetos para você e também o que diz, né, a legislação. Agora, só para você ter uma ideia geral, né, de como é que funciona, digamos, esse fluxo, ok? Então, aí tem o box de coleta, né? Então, box de coleta é um ambiente pequenininho, né? Então, tem uma cadeira, uma poltrona, então você senta ali, então depois a funcionária do laboratório vai, através, geralmente, do braço, né,
vai coletar o seu sangue, né? E também essa coleta ela pode ser realizada em maca, né? Tanto crianças, muitas vezes, né, que elas não... é difícil manter a criança numa poltrona, às vezes pessoas idosas ou alguma pessoa que tem alguma necessidade específica, a coleta também é realizada em maca. Também tem a coleta ginecológica, então tem ali um ambiente específico para realizar essa coleta. E depois também tem um tipo de coleta que são as curvas glicêmicas, né, onde o paciente ele precisa coletar o sangue, ou na verdade ele precisa coletar várias amostras de sangue com um intervalo de tempo, a cada 20 minutos ou a cada 1 hora, geralmente para fazer a medição da glicose. Então o paciente acaba ficando dentro do laboratório. Então geralmente há uma sala específica, uma sala confortável, com poltronas reclináveis, pode ter a quantidade de poltronas, né, que for suficiente para a demanda do laboratório, e o paciente fica ali coletando sangue e aguardando até a próxima coleta. Ele não precisa sair do laboratório. Tá? Então, é uma área de coleta que a gente chama de curvas glicêmicas. Claro que tem algumas coletas que geralmente o paciente realiza em casa, né? Coletas de urina, coletas de fezes, né? Na maior parte das situações é coletado na própria residência do paciente, e quando ele vai para o laboratório para coletar parte de sangue, né, ele já encaminha também esses dois materiais. Mas a coleta de urina também é coletada no laboratório, então precisa de instalação sanitária específica. E fezes eu acredito que não. Eu não sei se tem algum tipo de coleta de fezes no próprio laboratório. Então, mas geralmente, né, fezes é coletado em casa, tá? Mas enfim, né, sempre tem situações que acabam acontecendo, né, que acabam tendo essa necessidade, tá? Essa parte da coleta externa é bem tranquilo, né? É o que acontece, né, hoje em dia aí na maior parte da situação, tá? Então essa aqui é a coleta externa através de um postinho de coleta, ok? A coleta interna é aquela coleta que geralmente ela acontece em hospitais ou unidades de saúde. É um hospital, um pronto atendimento, uma UPA, onde é coletado a amostra do paciente da mesma forma, né? Sangue, urina, daqui a pouco até fezes, secreção de pacientes também. Aqui também, né, pode ser coletado secreção. Inclusive o próprio teste do Covid, né, que é coletado uma amostra da mucosa, enfim. Então também é coletado esse tipo de material. E dentro do hospital, essa coleta ela é realizada na unidade funcional onde está o paciente. Ou seja, na coleta externa, o paciente vai até o posto de coleta, né? E na coleta interna, não. O laboratório, o funcionário do laboratório ou ali da unidade, que vai até onde o paciente está, né? Então, o paciente ele geralmente pode estar numa unidade de internação, né, onde é realizada a coleta no leito do paciente, na UTI, na unidade de emergência, no pronto atendimento, e algumas vezes também no próprio centro cirúrgico, que é realizada a coleta, né, no leito onde o paciente está internado, né? Então, a coleta no leito, tá? Então, são dois tipos de coletas bem distintos, tá? Coleta externa e coleta interna. E após essas coletas, né, esses materiais serem coletados, eles são encaminhados aí sim para as análises, para a área técnica, né, para os diversos laboratórios que tem dentro dessa estrutura. Seja laboratório de bioquímica, laboratório de hematologia, sorologia, enfim, né, toda aquela listagem de laboratórios que a gente já viu. Tá? Aí após as análises, é realizado um laudo e esse laudo é encaminhado ou para o paciente externo, né, encaminhado para o posto de coleta, onde o paciente, em alguns dias após, ele volta para o posto de coleta para retirar o resultado. Então, o paciente é ambulatorial, então esse resultado é encaminhado depois para o médico, né, que solicitou esse exame, ou até também via internet, enfim, né?
e o resultado do exame do paciente interno, ele é encaminhado para a unidade, né, para a unidade na qual ele se encontra internado, e a partir do resultado dessa análise que vai ser direcionado, enfim, todo o tratamento que o paciente precisa passar, tá? Então, de certa forma, esse aqui que seria o fluxo da coleta do material até que ela chegue no laboratório, né, na parte técnica do laboratório. E o que acontece? Né? Essa configuração de coleta externa, de coleta interna, de ter o laboratório no local ou não, isso acaba variando, tá? Acaba variando bastante. Então, existem algumas tipologias que podem ser configuradas, né? Algumas tipologias de configuração desse laboratório de análises clínicas. Então, nós podemos ter um laboratório, digamos que ele tem uma configuração completa. É um laboratório que ele atende tanto as coletas externas como as coletas internas. Então, geralmente são laboratórios que ficam dentro do hospital. Então, ele coleta o material dos pacientes que estão internados, mas esse laboratório ele também tem uma porta de entrada externa, né, que atende pacientes ambulatoriais que vão até o laboratório para fazer as análises. Né? Então, é um laboratório que atende os dois públicos, então ele fica dentro de um hospital. Então, é a tipologia que atende o item 1, que é a coleta externa, o item 2, que é a coleta interna, e também, né, que tem o laboratório no local. Joia? Temos a tipologia, que é o item 1, que tem a coleta externa e também tem o laboratório no local. Ou seja, esse laboratório ele não se encontra dentro de um hospital. Tá? Então tem toda a estrutura do laboratório, né, toda a parte técnica, e anexa também tem um posto de coleta externa. Tá? A única diferença desse para esse é que nessa primeira opção o laboratório está dentro do hospital, atende pacientes internos, e nessa segunda opção o laboratório ele não está dentro de um hospital. Tá? Ele atende apenas pacientes ambulatoriais. A outra opção seria ter apenas a coleta interna e o laboratório de análises clínicas. Então, é um laboratório que ele é de uso exclusivo de um hospital. Tá? Então, tem vários hospitais que possuem o seu laboratório de análises clínicas, mas apenas para uso interno. Eles não atendem pacientes externos. Tá? Então, essa é a configuração dessa terceira opção. Coleta interna e laboratório. Bem, tem uma outra opção que é apenas o item 1. Né? Como assim apenas o item 1, Cláudio? Eu tenho apenas a coleta externa. Eu não tenho um laboratório anexo a esse posto de coleta. Então, conforme, né, o próprio nome diz, é apenas um postinho de coleta. Apenas isso acontece muito, né, em municípios que têm uma rede de laboratórios, onde esse laboratório ele tem a área central, onde fica toda a parte de análises. E esse laboratório ele tem, digamos assim, em vários bairros, em várias localidades do município, um posto de coleta. É que o pessoal conhece como laboratório, mas na verdade é só o posto de coleta, onde é realizado toda essa parte principal de coleta externa. Esse material depois ele é acondicionado e aí ele é encaminhado para, digamos, o laboratório central, né, onde é feita a análise. Então, nesse caso, tem apenas o item 1, que é o posto de coleta. Mas, o que a gente pode ter também? Né? Apenas a coleta interna também. Tá? Isso pode acontecer. Né? Eu posso ter um hospital que não tenha o laboratório dentro dele. Tá? Eu não sou obrigado a ter um laboratório dentro de um hospital. Tá? O laboratório no hospital pode ser terceirizado. Então, nesse caso aqui, ó, no item 2, eu estou terceirizando a parte laboratorial do hospital. Só que com
algumas exceções. Até coloquei um asterístico aqui. Em relação a quais exceções? O que acontece? Caso esse hospital ele tenha uma unidade de emergência, pronto-socorro, ou o hospital também tenha uma UTI, obrigatoriamente, dentro do hospital, eu preciso ter, digamos, pequenos laboratórios, tá? Então, depois a gente vai ver, tá na RDC 50, tem a configuração de um laboratório de emergência para que ele atenda apenas a emergência do hospital, e também tem laboratório que é um laboratório de suporte para as UTIs, tá? Obrigatoriamente, eu preciso ter uma estrutura mínima de laboratório para que ele possa realizar, digamos, as análises mais emergenciais para os pacientes. Tá? Imagina, o hospital tem uma UTI, ele não tem laboratório, o paciente precisa, né, é necessário que seja realizado com a maior brevidade algumas análises laboratoriais, não tem como coletar esse sangue, transportar esse sangue ou outro material para um laboratório externo e até aguardar a análise desse laboratório. Tá? Obrigatoriamente, por legislação, o hospital precisa ter pelo menos um laboratório para atender a UTI e a emergência, que são os laboratórios de suporte. Tá? E aí tem uma área mínima para esses laboratórios e tal. E principalmente na UTI, né, tem realizada a gasometria, né, a medição dos gases que se concentram no sangue. Então são várias análises que são obrigatórias, tá? Então, mas eu posso ter um hospital de baixa complexidade, um hospital que não tenha atendimento de emergência, um hospital que não tenha UTI, ele não precisa ter o laboratório, a parte de análises, né, a parte técnica dentro do hospital. Ele pode terceirizar tranquilamente, tá? Mas aí só nessas situações. E também tem a opção que é só o número 3, que eu não tenho nenhuma coleta, né? Que eu tenho apenas a parte do laboratório, que é o caso, digamos assim, dos laboratórios centrais. É um laboratório que ele recebe amostras de vários estabelecimentos ou de vários postos de coleta, né? Que seria esse exemplo aqui anteriormente. Eu tenho apenas o posto de coleta e ele encaminha as coletas para o laboratório, que ele também é isolado, ele não atende pacientes externos, tá? Então, essa situação também acontece, que é aquela que eu falei, né? Um município que tem 1 ou 2 laboratórios, que não tem postos de coleta em anexo, mas tem vários postos de coletas fragmentados pelo município. E também tem laboratórios centrais, né? Laboratórios, muitas vezes o próprio Estado ele tem um laboratório central, onde são realizados exames de alto custo, né? Onde os laboratórios, digamos assim, convencionais de análises clínicas mais comuns não realizam. Então, também tem laboratórios centrais que realizam esses exames, digamos, que não são... que não tem uma frequência tão grande assim de realização, ou são exames também mais caros, né, que exigem uma estrutura um pouco mais específica para que esses exames sejam realizados. Joia? Bem, então assim, ó, de uma forma bem simples, essa aqui seria a estrutura principal, o fluxo principal de um laboratório de análises clínicas, tá? É muito conteúdo, né, gente? Então vamos fazer o seguinte, ó. Esse vídeo ele já está ficando um pouco longo, né? E eu não quero me estender demais, senão ele vai acabar ficando muito cansativo para você, né? E essa não é a ideia. Assim, ó, então vamos combinar o seguinte. Eu vou fazer um outro vídeo que vai ser complementar a esse, onde aí eu vou abordar as questões relacionadas a projeto. Tá? Eu vou mostrar para você várias plantas baixas no meu AutoCAD, de vários projetos de laboratório. Aí você vai conseguir ver na prática todos os conceitos que a gente viu no conteúdo desse vídeo. Pode ser? Tá bom assim para você? Então tá.
Mas assim, ó, caso você tenha alguma dúvida, no conteúdo que eu publiquei nesse vídeo, tá? Vai aqui embaixo nos comentários, coloca, quais são as suas dúvidas, que eu vou fazer o possível para lhe ajudar. Joia? Então, um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.